Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira das mensagens, uma das primeiras mensagens do terceiro anjo, que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Mas no começo desse verso diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno, para pregar a todas as nações, tribos, línguas e povos. Este anjo, ele tem uma mensagem. E a mensagem dele é o evangelho eterno. Por que eterno? Eterno quer dizer uma coisa que para sempre, que não muda. Então, o mesmo evangelho que foi pregado a Adão lá no Jardim do Éden, a salvação pela graça, quando eles pecaram e foi morto um cordeirinho para cobrir a sua nudez, é o mesmo que foi oferecido ao povo de Israel no período do deserto, durante 40 anos que viveram ali no deserto. Deus pediu que eles oferecessem um cordeirinho para, em troca do perdão dos seus pecados. É o mesmo. Quando Jesus Cristo morreu neste mundo, quando João Batista olhou para ele, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho eterno é este: a pregação do Evangelho, a salvação pela graça, unicamente em Cristo Jesus. Este é o Evangelho eterno, que jamais mudará, foi o que os apóstolos pregaram, e é o Evangelho eterno que será pregado também nesses últimos tempos que vivemos hoje. Mas o primeiro anjo tem uma mensagem dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O povo de Israel tinha um costume que uma vez por ano, nas festas dos holocaustos, das ofertas que eles faziam durante o deserto, durante a sua caminhada lá no deserto, eles, uma vez no ano, eles purificavam o santuário. Era um dia de festa, o dia da purificação. Era considerado também o dia do juízo. Quando o sumo sacerdote ele passava do lugar santo para o lugar santíssimo, onde ele iria interceder pela nação. Em 1844, houve um grande movimento que foi considerado como o desapontamento. Muitos homens, Guilherme Miller e muitos outros estudiosos da palavra de Deus, pregaram esta mensagem que Cristo iria vir. Eles entenderam lá em Daniel, até 2.300 da tarde de manhã o santuário seria purificado. Eles entenderam o que seria a volta de Cristo, a terra seria purificada. E eles marcaram essa data 1844. Infelizmente, essa data ele estava equivocada. Não seria a volta de Cristo, mas sim começaria o juízo investigativo, onde Cristo iria passar do lugar santo para o lugar santíssimo, onde estaria intercedendo pelo povo de Deus. Então começou-se o juízo investigativo em 1844. Esta mensagem do juízo de Deus, que começa a partir de 1844 pela casa de Deus, pelo povo de Deus, ela também, esse juízo, ele tem uma outra fase, chamada a fase do juízo comprovatório. O juízo comprovatório também acontecerá durante o período da volta de Cristo até o seu retorno, depois de 1000 anos. Quando Cristo voltar, a Bíblia diz que todos aqueles que ressuscitaram, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, diz o apóstolo Paulo. Mas em Apocalipse fala que nesta volta ali, os bem-aventurados santos são os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. O apóstolo Paulo fala que durante esse período de 1000 anos, o povo de Deus vai estar ali para julgar. Julgar o quê? Julgar o caso de todos aqueles que se salvaram e os que se perderam. Será um juízo de comprovação, para comprovar que Deus é justiça e que Deus é amor. Mas vem a outra fase do juízo, que é o juízo executivo, depois de 1000 anos. Aqueles que não foram achados
no fogo, aquele que não for achado escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. Isso depois que se completar os 1000 anos. E Satanás e a besta e o falso profeta serão lançados também neste fogo. Então o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos, não para o povo de Deus, não para a humanidade, mas as escolhas determinarão o seu destino. Então vem a terceira fase do juízo. Hoje nós estamos, o juízo começando pela casa de Deus, que começou em 1144. A segunda fase de comprovação será lá durante o milênio, lá no céu. E vem a terceira fase, que será o juízo executivo, que finará para sempre. Então essa mensagem é a primeira mensagem do primeiro anjo, proclamando essa mensagem de salvação, para que a humanidade saiba que o juízo de Deus começou. Começou o juízo de Deus. E hoje a porta da graça está aberta. Cristo é o nosso advogado no céu que está intercedendo por nós. Mas quando ele vir este mundo, ele não vai vir mais como advogado, ele vai vir como juiz. Para dar sentença, ele vem para buscar o seu povo. Os que estão salvos sejam salvos, irão para o céu. E os que não aceitaram a salvação pela graça em Cristo Jesus, do Evangelho eterno, esses só irão ressuscitar somente depois dos 1000 anos que os salvos estarão lá no céu. Que maravilha! Esta é a mensagem que o povo de Deus tem que pregar nos últimos tempos. Uma oposição a este emaranhado de filosofias que Satanás tem colocado na cabeça do ser humano, se lançando por terra todas essas coisas. E diz mais, uma outra mensagem desse primeiro anjo é adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Isso é uma referência do quarto mandamento de Deus, porque 6 dias criou o Senhor Deus o céu, a terra e o mar. Então quem irão fazer esta mensagem, quem irá pregar essa mensagem são os guardadores do sábado. São aqueles que têm o selo do Deus vivo, como diz o profeta Jeremias, como diz o profeta. Ele diz assim, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ele diz, guardarão os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o sábado é o selo do povo de Deus que irá pregar esta mensagem. O primeiro anjo pregando essa mensagem. Levanta-se, jovens, levanta-se. Anciões, levanta-se. Mulheres, crianças. E pregue esta mensagem de salvação.